Irmãos, nós vamos continuar aqui no livro de Malaquias. Nós estamos aí na quinta mensagem. Nós vamos pregar sobre todo o livro de Malaquias. Eu digo sempre que Malaquias é um livro muito atual para a igreja do Senhor. E eu quero convidar você a olhar o texto de Malaquias, capítulo 2, do verso 10 ao 17. Estou fazendo a leitura na NVI. E você vai poder estar acompanhando, que deve ser exibido aí na sua tela. Diz assim o texto: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoravam deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Há outra coisa que vocês fazem: enche de lágrima o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceitas com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só em um corpo e em espírito. Eles lhe pertencem, porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à sua mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tentam bom senso e não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras, como temos cansado? Vocês ainda perguntam, como dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Veja, irmãos, a fidelidade conjugal é uma prova de fidelidade a Deus. Há alguns anos, as igrejas, ou a igreja ainda aqui, cantam uma música que diz assim: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a tua palavra vai se cumprir. Os irmãos que estão aqui conhecem essa música. Irmãos, eu quero confessar que eu não estou bem seguro, eu não conheço nenhum autor dessa música. Se você me perguntar, eu não sei. Mas eu quero confessar que talvez o autor desta música, ou talvez nós que cantamos, eu sempre digo, vamos colocar todo mundo junto. Será que, irmãos, será que nós estamos voltados para essa realidade, que Deus é um Deus da aliança? Será que cantamos, mas será que nós olhamos para Deus assim? Que há um acordo entre Ele e o seu povo? Que aquilo que foi concordado, que Deus colocou para que nós cumpríssemos, será que nós estamos olhando para o Senhor como Deus dessa aliança e nós não estamos quebrando essa aliança? Ou só cantamos? Irmãos, Deus permanece fiel. A sua parte no acordo, Ele cumpre.
Esse acordo é segundo as Escrituras. E quando você olha para as Escrituras, o texto também nos mostra que há punições. Punições estabelecidas quando nós não cumprimos a nossa parte, quando nós fazemos do nosso jeito e não do jeito que Deus disse que nós deveríamos fazer. Veja, o texto de Malaquias nos revela que o povo brinca de religião, nós já vimos isso, quando o assunto é fidelidade das suas alianças. Eu sirvo a um Deus de promessa, um Deus que não mente, um Deus que... Mas na hora de cumprir a aliança, nós não fazemos. Nós não fazemos de acordo com aquilo que Deus quer. Veja, muitas vezes nós queremos bênçãos, desejamos benefícios prometidos por Deus nessas alianças, feitas entre Deus e nós, entre aquelas pessoas que confiam no Senhor, mas se esquece do cumprimento da parte que cabe a nós nesta aliança. Eu falo muitas vezes que nós exigimos de Deus que Ele cumpra a promessa dele, só que quando você olha as promessas de Deus nas Escrituras, irmãos, elas sempre têm condição. Eu preciso fazer a minha parte. Deus vai fazer a dele, mas eu preciso fazer a minha parte primeiro. Veja, o texto que nós lemos, eu diria assim que é mais uma advertência sobre a necessidade de nós voltarmos a cumprir, do povo voltar a cumprir a parte dele, ou a parte nossa, que é exigido nesta aliança, neste acordo com Deus. Veja, irmãos, nós entregamos a nossa vida a Cristo para que Ele seja o nosso único Senhor e Salvador. Isso significa que eu tenho que ser uma propriedade exclusiva de Deus para ser usado por Ele e para Ele. Vamos fazer uma pergunta? Cumprimos esse acordo? Começa aí. As outras coisas são mais importantes do que cumprir algo que Deus é o Senhor. Muitas vezes nós, com a obra de Deus, nós relegamos ao segundo plano e nós dizemos que Cristo é o Senhor. Como que Ele pode ser o Senhor se nós não estamos fazendo o que Ele quer e o que Ele deseja? Então falta esta parte na aliança. Falta a parte nossa. Veja, Malaquias também nos apresenta os pontos em que devemos considerar objeto de mudança, daquilo que nós precisamos mudar. Vamos dar uma olhada aí do verso 10 ao 12. Irmãos, falhar no casamento é falhar com Deus. Ponto. Falhou no casamento, você está falhando com Deus. Pedro vai dizer que as nossas orações não são nem atendidas. Olha o texto aí no verso 10 ao 12. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel, uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoravam deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, e seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Eu diria, mesmo que você esteja pregando, mesmo que você seja a família do pastor, mesmo que você esteja cantando, se você desonrou o Senhor, o texto diz que deveria ser lançado fora. Irmãos, estatisticamente, demonstram que o número de divórcios entre os que dizem cristão ou crente tem aumentado assustadoramente nos últimos anos. Em alguns locais, o número chega a ser maior do que as pessoas incrédulas, que não creem em Jesus como Senhor e Salvador. Veja, uma visão errada, eu diria até distorcida das Escrituras, tem sido a causa para tanto pecado na vida aí dos evangélicos, dos cristãos. O que muitos não se atentam é para o fato de que o casamento é um compromisso humano entre duas pessoas, que se celebra, entre duas pessoas, e representa também um compromisso de Deus com o homem.
Veja, está falando de uma aliança. Malaquias mostra que Israel tinha em Deus um pai, que era um Criador comum, e esse modo de entendermos devia uni-los cada vez mais, a ponto, irmãos, que qualquer traição, não houvesse nenhuma traição, nem mesmo isso existisse no meio deles, nem se nomeasse. Não haveria de ter este assunto da traição entre o povo de Israel. Quer dizer, não poderia estar acontecendo. Não poderia estar acontecendo entre o povo de Deus. Veja que Êxodo 19, 20, Deus fez um pacto com Israel e exigia obediência à lei. E quando você olha, ele demonstrava como eles seriam nação escolhida de Deus. Deus diz, olha, vocês têm que fazer assim, desse jeito, se você é a minha nação. Mas veja, Deus está acusando eles aqui de quebrar aliança com Ele. E quando que quebrou? Quando eles fizeram algo que não concordava, ou que trazia desonra, que Deus não concordava e que trazia desonra ao Senhor. Veja, o casamento com pessoas que não adoravam o Deus verdadeiro era algo que desonrava a Deus. Paulo vai tratar disso na sua carta. Veja, a dificuldade quando isso acontece. Talvez fala, mas não tem problema. Para Deus tem. Para Deus tem. Veja, o equivalente de hoje, eu diria, seria, eles se casaram com não crentes, ou com outras crenças, adoradores de outro Deus que não é o Deus das Escrituras. Isso não agrada a Deus. Veja, irmãos, em Israel, casar-se com um pagão significava casar-se com um ídolo. Quer dizer, mais cedo ou mais tarde, a pessoa que servia ou adorava ídolos ia levar ou seduzir o adorador do Deus vivo a passar a adorar os seus deuses. Ela iria atacar as ideias do Deus verdadeiro. E ia levá-lo ao pecado. E ao pecado, muitas vezes, de adorar um outro Deus. Porque hoje nós temos um costume, vamos dizer nós, porque muitas vezes você encontra esse palavreado, até mesmo, é tudo um Deus só. Realmente, ele é um Deus só. A grande questão é se todos estão servindo a este Deus, o Deus das Escrituras. Que ele é um Deus só, verdade. Não é mentira nisso. A grande questão é o adorador. A grande questão é se a pessoa está adorando a esse Deus das Escrituras. Não adiantava as pessoas saberem que o Deus de Israel era o único Deus, se não o servisse. Veja, irmãos, a punição em Israel, para uma pessoa que fizesse isso, era expulsar aquele israelita do meio do povo, para não contaminar os demais com ideias pagãs. Veja que Deus ele é muito exigente na aliança que nós temos com Ele. Não é eu viver do jeito que eu acho que é bom para mim, excelente, não, é do jeito de Deus. A aliança tem que ser cumprida. A aliança com Deus tem que ser feita. A nossa parte nós temos que fazer. Veja, irmãos, que em relação também entre a aliança de Deus com o povo e a aliança do casamento é algo importante para Deus. Veja que não é só você adorar a Deus, mas Deus quer que você honre o casamento. Não é só adoração. Muitas vezes nós achamos que só por estar num culto, isso já é o suficiente. Mas você vai para a Escritura? Não. Temos que honrar no casamento. Veja, irmãos, se é algo importante para Deus. Não é importante para o pastor da igreja, é importante para Deus. Então, os nossos cônjuges, segundo as Escrituras, se você é homem, é a sua mulher, se a mulher é o homem, eles devem servir ao Senhor, ter a mesma fé. Não pode ser diferente. É algo que nós estamos quebrando. Ou seja, irmãos, a primeira aliança, o pacto com Deus, ela é representada e vivida na segunda aliança. E Paulo vai tratar disso, quando ele fala que Cristo morreu pela igreja, e ele diz, isso é um mistério aí do casamento. Veja, tem a ver.
Não tem como eu ter uma aliança com Deus se eu quebro a minha aliança do casamento. Hoje, irmãos, nós vivemos debaixo da graça de Deus, demonstrada em Cristo Jesus. E nós cremos, com base nas Escrituras, que uma pessoa salva jamais perderá a sua salvação. Eu sei que tem gente que não suporta isso, mas a Escritura nos mostra isso. Mas, no entanto, irmãos, é preciso compreender que a vontade de Deus não mudou. Os seus ideais, os ideais de Deus não mudaram. Deus continua punindo o pecado. Deus continua trazendo punição ao pecado. Veja, irmãos, o salvo sofrerá as punições enquanto vive, já que no céu já está reservado, já que ele é salvo, não pode perder a salvação, mas ele vai sofrer punições enquanto estiver aqui. Quer dizer, o que pensa que é salvo, está na igreja, e não é salvo, ainda mais de sofrer as punições aqui, sofrerá também no inferno. Porque a gente precisa tirar essa coisa da mente, colocar, se nós estivermos na igreja, isso já é suficiente. Não. Eu sempre digo, o culto que nós prestamos tem que ser resultado de uma vida que nós vivemos com Deus. O culto que nós prestamos tem que ser resultado de uma vida que nós honramos a Deus. Você não vai honrar a Deus sendo infiel no seu casamento. Você pode estar prestando culto aqui, mas você não está honrando a Deus. Veja, irmãos, o texto no verso 12 diz que a punição é certa. E mesmo que as pessoas estejam trazendo ofertas. Quer dizer, a punição é certa, mesmo que as pessoas estejam realizando os seus cultos. Então, veja, não tem como você querer fazer uma troca com Deus. Eu não cumpro a aliança, mas eu vou lá adorar a Deus. Eu não cumpro o que você faz, mas eu vou estar no culto domingo. Eu não cumpro o que você faz, mas eu levo os meus dízimos. Eu não cumpro o que você faz, mas vou fazer... Não, mas não é assim. Meus amados, eu diria que aqui fica o alerta para todos nós. Para todos nós. Muitos vivem no pecado por causa da ignorância. Muitos vivem pela falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento vai os destruindo. Veja, você não pode dizer que você é ignorante quanto a isso. Porque isso vai causar a sua destruição ou a destruição da sua família. Hoje, nós sabemos e temos uma responsabilidade ainda maior de sermos obedientes à vontade de Deus tão clara, tão luz, limpa. Não tem nada que possa dizer, não estou entendendo. Não tem como você falar isso. Nós temos responsabilidade nisso. Há muitas pessoas dizendo, Senhor, eu quero saber qual é a sua vontade. A minha pergunta é, você já está fazendo o que as Escrituras dizem que é a vontade de Deus? Faça o que já está revelado nas Escrituras. E se Deus quiser revelar algo a mais para você, não, fica tranquilo, Ele vai fazer isso. Mas vamos fazer aquilo que já faz parte da nossa aliança com Deus. Veja, irmãos, não são os cultos que nos darão a aceitação diante de Deus. Não são os cultos, mas sim a obediência à palavra. Se eu acho que Deus vai me aceitar só porque eu estou aqui pregando hoje, se os irmãos do louvor que estão aqui achando que Deus vai aceitar só porque eles estão cantando aqui, não é. Eu e eles precisamos estar obedecendo a palavra, vivendo as Escrituras. Em termos de falhar no casamento, é falhar com Deus. Então você precisa rever isso. Você quer adorar a Deus? A pergunta é, como vai o seu casamento? Como vai o seu relacionamento? Tem sido fiel? Eu sempre digo que muitas vezes isso acontece muito com as mulheres. Tá? Ela está orando pelo marido para vir à igreja, e o marido vem à igreja, depois ele se envolve com a igreja, e muitas vezes a igreja tem atividade todos os dias, e ele quer se envolver, a pessoa fala, mas você não vai parar de ir na igreja, agora você não sai de lá. Irmãos, uma pessoa, quanto mais fiel ao Senhor, pode ter certeza, ele será fiel no seu casamento.
Mas quando nós deixamos de cumprir esta aliança com o Senhor, nós corremos o risco de falhar com a nossa família. Então, falhar no casamento é falhar com Deus. Nós não podemos nos permitir essa falha. Nós não podemos. Nós não podemos trair o nosso pacto e o nosso relacionamento com o Senhor. Veja que quando você peca contra o seu marido, contra a sua esposa, você já está pecando contra Deus. Você já está deixando de fazer isso. Veja, Deus quer que o povo acerte isso. Deus quer que o povo faça com que isso esteja de acordo com a aliança. A segunda coisa que nós olhamos aqui, e que essa palavra de hoje é uma palavra de mudança, de transformação nas nossas vidas, irmãos, falhar no casamento dificulta a adoração. Olha o verso 13, começando no verso 13 aí, nós vamos até o 15. Olha o que diz: há uma outra coisa que vocês fazem: enche de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá a atenção, e as suas ofertas nem as aceita com prazer. E vocês perguntam, mas veja como que muitas vezes nós somos cínicos. Somos cínicos. O ser humano muitas vezes age de uma forma cínica para com Deus. E ainda pergunta, por quê? Casava-se com pessoas estranhas, que não serviam ao Deus, não obedecia mais o acordo da aliança, e ainda pergunta para Deus, por que que você não recebe mais o sacrifício, as ofertas? Olha o que diz mais: é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Veja, mas muitas vezes você está lá fazendo as escondidas, ninguém está sabendo, mas Deus está sabendo. E a gente precisa lembrar que quando Jesus ia falar sobre o adultério, a lei dizia, se você cometer, ter uma relação ilícita, você comete adultério. E Jesus disse, bom, se você pensar, já cometeu. Veja, Deus conhece você. Não tem como você enganá-lo. Veja o verso 15. Não foi o Senhor os que o fez um só? Em corpo e em espírito, e eles lhe pertencem? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenha cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Veja, uma das coisas mais difíceis de nós ouvirmos alguém dizer, é que os problemas no casamento trazem problemas para o culto. Isso é uma coisa que muitas vezes incomoda quando isso é dito. Olha, você está com um problema no casamento, você está com um problema na adoração. Mas quando nós olhamos verso 13 e 14, nós não temos mais dúvida disso. Temos mais dúvida dessa verdade. Os israelitas, no verso 13, aí se você está com a sua Bíblia aberta, estavam indo ao templo, estavam cultuando, eles apresentavam as suas ofertas, mas o texto afirma que eles choravam e gemiam no altar, e Deus não o aceitava com prazer o que eles ofereciam. Veja, eles faziam fora do acordo que tinha estabelecido com Deus, do pacto que tinha estabelecido com Deus, e iam oferecer lá as suas ofertas, e queria que Deus o aceitasse. Veja, irmãos, se nós falarmos hoje isso para nós, é a mesma coisa. Ela fala, eu vivo como eu quero, eu traio a minha esposa, eu não tenho fidelidade no meu casamento, e depois eu quero oferecer ao Senhor. Eu estou falando só do casamento. E você pode colocar a lista sua aí. Veja, irmãos, o coração pecaminoso do homem, ele é cegado pelo seu pecado. Você não consegue muitas vezes enxergar que aquilo que você está fazendo está desagradando a Deus. E você depois pergunta para Deus por quê? Por que que Deus está me rejeitando? Por que que Deus muitas vezes não tem respondido a minha oração? Por que que tem um silêncio no céu?
Quando nós estamos aí clamando, desesperados, mas nós esquecemos de olhar e observar como é que nós estamos vivendo. Nós que dizemos que somos o povo dele, e veja que Deus está dizendo isso para o seu povo, não é para as nações pagãs. Para o seu povo. Deus está dizendo para nós. Não adianta querer oferecer um culto a Deus, não adianta eu querer oferecer uma oferta ao Senhor, se eu não cumpro aí a sua palavra, aquilo que Ele pede para que eu faça. Olha o verso 14 também. E o verso 14 vai responder: há problemas no seu casamento. Você não foi fiel. Veja, irmãos, tão clara. Os comentaristas, mas se você pegar aí alguns estudiosos, comentaristas da palavra, afirmam que os homens de Israel, durante o cativeiro e após o retorno, para as suas terras, eles se divorciavam de suas esposas para casarem com mulheres que não eram judaicas e que era proibido por lei. Eles davam a carta de divórcio. Alguns comentaristas chegam a dizer que eles davam a carta de divórcio se a mulher queimasse o arroz, por qualquer coisa, e não por infidelidade. Mas eles faziam isso para se casar. É o que nós dizemos hoje. As pessoas querem trocar uma de 50 por 2 de 25, ou uma de 25. Deixava as suas mulheres, a mulher do pacto, lá da sua mocidade, daquele pacto que fez diante do Senhor, para se casarem com pessoas que não temiam a Deus. E há 2 pecados aqui, irmãos. O primeiro é o divórcio. E Deus vai dizer que Ele odeia o divórcio nesse texto. E o segundo, o casamento com mulheres idólatras. E Jesus vai dizer que Moisés deu a carta, permitiu a carta de divórcio pela dureza do coração. Mas não era o que Deus pensava. Não era o que Deus queria para o homem. No verso 15, Malaquias remonta lá ao livro de Gênesis, no capítulo 2. Quando Deus institui ali o homem, a criação do homem, institui o primeiro casamento. Veja, irmãos, a criação do homem e da mulher é a ordem que se unissem em casamento, partiu de Deus. E com um propósito definido. Eu diria assim, um propósito santo. Uma descendência consagrada a Deus. Eu uno com a minha mulher, se torno uma só carne, e que a minha descendência seja consagrada a Deus. Então eu e minha mulher precisamos primeiro estar agradando a Deus, fazendo de acordo com a aliança. Irmãos, esse princípio de um casamento, até que a morte os separe, não é uma invenção humana, é uma ordem divina. Isso representa a união de Deus com o seu povo, e hoje com a sua igreja. Veja, não é, e Paulo vai tratar disso, em Efésios, quando ele fala que o Senhor morreu pela igreja, e ele fala do casamento ali, ele está falando do casamento, ali em Efésios 5, e Paulo nos ensina isso lá, que o homem deixará seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Quer dizer, e sobre essas palavras aqui, mas o apóstolo diz que este é um grande mistério, pois se refere a Cristo e a sua igreja. Veja, a união do casamento, Paulo está dizendo que é a mesma união que eu tenho entre eu e a minha mulher. É a união de Cristo com a igreja. Irmãos, o casamento bíblico não é brincadeira. Hoje nós vemos, muitas vezes no pastorado, pessoas divorciadas. 1, 2, 3. Mas totalmente fora do que as Escrituras nos diz. Totalmente fora. Mas o casamento, eu diria que é maior que a legislação brasileira que permite a união entre pessoas até do mesmo sexo. Permite o divórcio.
O casamento, olhando o casamento, é maior que tudo isso. O divórcio hoje facilita a separação, hoje se casa com um contrato de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não é esse tipo, isso é uma deturpação do casamento. Hoje você pode ter, não é casamento, quando as pessoas vivem junto, a união estável. Uma facilidade para se separar. Irmãos, o casamento é o cumprimento da nossa aliança com Deus, representando a nossa aliança com Cristo. É algo sério. Hoje, o que vale para nós, e se você chega numa empresa, você tem que levar lá o certidão de casamento. O que vale para nós é o casamento civil. Mas eu acho, irmãos, não tenho certeza, o que deveria valer para nós seria o casamento diante de Deus. Como era antes. Casava-se na igreja, vocês estavam casados. O casamento foi, nos anos 60, se eu não estiver enganado aí, que foi obrigatório depois, como o casamento civil para que fizesse. Primeiro você ia ter o registro do casamento, você tinha que ir na igreja. Os filhos seus, era na igreja, depois que passou seus registros. Tudo é igreja que se fazia. Então, muitas vezes, nós olhamos para o casamento como algo que a lei diz que eu posso me separar, beleza. Primeiro se exigia 5 anos, depois 1 ano, hoje não. Se você quiser separar, você pega a sua esposa, não tem filhos menores, não tem bens, por exemplo, ou se tiver um acordo, você vai no cartório e faz isso. Você nem ir mais diante de um juiz. O juiz vai simplesmente depois passar isso, deixar certo. Veja a deturpação do casamento. E se esquece que isso é uma aliança, entre eu e minha esposa, como Cristo e a igreja, uma união com Deus. Veja, a infidelidade conjugal, diríamos que é mais grave por se tratar da quebra de uma aliança com o próprio Deus. Algo que Deus diz que nós deveríamos fazer e nós estamos quebrando essa aliança com Deus. Irmãos, veja que nós somos aqui chamados, convidados a defender o casamento, a defender a família. Casamento, homem e mulher. Como as Escrituras nos mostram. E não estou ofendendo a ninguém. Estou falando de acordo com as Escrituras. Igual as Escrituras nos diz. E muitas vezes, quando nós nos posicionarmos dessa maneira, as pessoas muitas vezes não vão entender. Nós precisamos lutarmos pela saúde do casamento. Lutarmos para que ele seja preservado entre os crentes. Nós precisamos ajudar outras pessoas na sociedade. E sabe o que nós devemos fazer isso? Para a restauração do nosso culto a Deus. Quando nós falamos sobre esse assunto, que talvez as pessoas, muitos não gostem, mas estou falando sobre a restauração da nossa adoração a Deus. A restauração da adoração do seu povo, o povo de Deus, a esse Deus santo. Irmãos, o culto, ele está comprometido quando a infidelidade ronda as nossas famílias. O nosso culto está comprometido. Quando nós permitimos e achamos a coisa mais normal dentro da igreja, nós estamos comprometendo o nosso culto. Nós precisamos compreender estas verdades das Escrituras, irmãos. Não é em achismo. É no que as Escrituras estão dizendo. E sabe por quê? Porque nós estamos sob pena de um culto que Deus não aceita. Nós estamos sob pena de oferecer ao Senhor algo que Deus não está aceitando. Que Deus não se agrada. Nós devemos dar atenção a essas palavras de Deus. Precisamos prestar atenção no que Deus diz. E a terceira coisa que eu quero dizer aqui, mas é que Deus odeia o divórcio. Olha o verso 16 e 17. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso e não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras, como temos cansado? Vocês ainda perguntam,
quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Vejamos, Deus instituiu o casamento, Ele deu ordem para que nós sejamos uma só carne. E o divórcio é uma invenção humana, é uma invenção dos homens. Quando você vai lá para Deuteronômio 24, quando Moisés permitiu o divórcio, ele o fez, se você olhar o texto, para proteger as esposas do seu marido mau. Mas não era uma autorização para se divorciar por qualquer motivo. Se você olhar o texto, é mais defesa da mulher do que autorização para o homem fazer. Só que quando você vai olhar, os homens começam a querer dar carta de divórcio por qualquer motivo. E é assim nos nossos dias. Incompatibilidade de gênero. Você já ouviu isso? Eu sempre digo: você fez o que no namoro que não percebeu? Estava lá. Talvez seu pai e sua mãe dissem assim: olha, não vai dar certo. Olha, e você diz: aí você pega mais de vez, né? Talvez você não aguenta ficar um mês casado. Veja, irmãos, o divórcio não é para qualquer motivo. Eu diria que você pode até chegar no divórcio se houver agressão, espancamento, se tem uma traição descontrolada e a pessoa não quer saber. Eu acho que tem alguns motivos que vai chegar ao divórcio. Mas antes disso, muito joelho. Tem pessoas que veio conversar comigo e estavam para se divorciar. Então vamos orar. Vamos falar com Deus. Hoje são bênçãos. São bênçãos de Deus. Não pode ser qualquer motivo. Eu diríamos que há diferentes opiniões, por exemplo, entre os teólogos, sobre a permissão do divórcio em caso de infidelidade e abandono. Quer dizer, mas nós não podemos esquecer que o princípio bíblico é que Deus odeia o divórcio. Eu posso pensar uma coisa, eu posso olhar o texto e dizer: não, o texto está dizendo isso. Você, como um bom estudante, você vai achar que Deus diz aquilo. Aí você pega um comentarista renomado, ele fala outro. A questão é: qual é o princípio de Deus em relação ao divórcio? Deus odeia o divórcio. Esse é o princípio. Não é o que eu acho, o que o outro acha, o que o outro teólogo acha. É o que Deus acha. Por exemplo, eu não me lembro nas Escrituras de uma expressão tão forte quanto essa. Eu não lembro. Eu diria até que parece contraditória com a natureza de Deus, dizendo: Deus odeia, mas é essa coisa, Deus não aceita, não suporta diante dele isso. Porque nós sempre temos a ideia de um Deus que é amor. Mas nesse verso, Malaquias afirma que Deus odeia o divórcio. Talvez a pergunta, eu diria que são mais que palavras, está mostrando uma expressão de Deus em relação a isso. Veja, irmãos, eu acabei de afirmar que o divórcio é uma consumação da quebra de uma aliança feita na presença de Deus. Quando eu me divorcio, eu estou quebrando esta aliança que eu fiz diante de Deus. Quando alguém se divorcia, ele está dizendo que ele não se importa com o pacto feito com a sua esposa, tendo Deus como testemunha. Os irmãos que presenciaram um casamento, no primeiro momento em que os noivos chegam aqui, dizendo: nós vamos orar, pedindo a Deus para ser a suprema testemunha desse casamento. Eu estou realizando o casamento, tendo Deus como testemunha desse pacto, dessa aliança que você está fazendo. As testemunhas, os padrinhos, que nós muitas vezes falamos que estão aqui, de praxe, mas a testemunha que valida isso é Deus. E isso mostra, irmãos, que os cônjuges estão muitas vezes fechados em si mesmos, e que não mais se preocupam com o que Deus pensa. Não se preocupa mais com o que as Escrituras diz.
Não se preocupa mais com o que o Senhor está achando disso. Não está bom para mim? Pronto. Já se resolve. Mas não é isso que as Escrituras dizem. Quer dizer, quando um casal considera o divórcio como uma opção, se você está considerando o divórcio como uma opção, você está dando prova que o seu relacionamento com Deus está mal. Se o divórcio é uma opção para você agora, diante do que você está passando, veja, mas eu falei, tem coisas graves. Mas tem pessoas por qualquer coisa. E se você está pensando, até porque, não amo mais, geralmente as pessoas dizem isso, né? E se você está considerando o divórcio como uma opção, o seu relacionamento com Deus, ele está com problema. Está faltando obediência à palavra. Está faltando consideração para aquilo que Deus pensa. Temos a decisão de amar e muitas vezes de perdoar no seu coração. E muitas vezes nós dizemos, mas como que eu posso perdoar? Deus perdoou você. E Paulo vai falar no livro de Colossenses que esse é o modelo para nós. Cristo é o modelo. Deus é o modelo de perdão. Veja, irmãos, Deus vê o divórcio também como uma violência, como uma falta de bom senso. Quer dizer, eu preciso pensar na dor que causa nos filhos, nos parentes, familiares próximos. Quer dizer, eu preciso ter um bom senso para medir as consequências e saber que Deus está sendo ignorado pelas decisões que muitas vezes você está tomando, ou que eu possa tomar, e que isso não vai ficar impune. Não vai pensar que isso é impune diante de Deus. Não é. Enfim, irmãos, Malaquias afirma que as pessoas cansam o Senhor quando acham que os que pecam não serão punidos e que o castigo ainda não veio. Você cansa, você pensa assim, você vê que as pessoas muitas vezes não fazem o que faz pior, né? Faz coisas e você fala, nossa, mas ele vai tão bem, parece que aquilo que ele faz que é justo, eu que estou vivendo uma vida de acordo com as Escrituras, parece que Deus não leva em conta. A palavra diz, vocês me cansam quando vocês pensam ou falam isso. Mas nada ficará sem punição. Alguns nós vemos a punição aqui, outros serão na eternidade. Por isso o salmista vai dizer, não inveje o ímpio. Não podemos invejar o que acontece com as pessoas que não conhecem a Deus, que muitas vezes parece que tudo vai bem. Meus amados, Cristo nos tem dado a sua graça salvadora. Fomos salvos pela graça. Mas nós precisamos lembrar que nós não podemos usar da liberdade para dar espaço à carnalidade. Nós não podemos usar essa liberdade que Cristo nos dá para o pecado. Eu não posso usar essa liberdade que eu tenho em Cristo para cometer coisas que afrontam o Senhor. Por isso, nesse texto, nós somos convidados nas Escrituras a pensar nos princípios de Deus para a nossa vida, a pensar nos nossos relacionamentos, a pensar como é que estou me relacionando com a minha esposa, ou você com o seu esposo. Como é que está esse relacionamento? Como é que nós estamos vivendo isso? Estamos vivendo de modo que agrada a Deus? Estamos vivendo de modo que agrade ao Senhor? Eu quero concluir aqui, mas dizendo o seguinte: a fidelidade a Deus, ela é comprovada na fidelidade conjugal. Não dá para você dizer que você está sendo fiel a Deus se você é infiel na sua vida conjugal. Não pode, não tem como. E lembre-se que Jesus fala que quando você pensa, você já pecou. Quer dizer, Ele conhece os nossos pensamentos. Em termos, nós precisamos levar os nossos casamentos a sério. Eu sempre digo que casamento, a receita para o casamento é a palavra. E casamento é convivência, é relacionamento, é se relacionar.
Tá? Minha esposa disse que eu gosto de falar muito. Tá? Em casa, converso mesmo. Converso até. Outro dia eu falei, o que você está falando? Eu falei, estou tendo reunião comigo mesmo. Estou decidindo as coisas. Eu sempre digo, tinha um apresentador de TV que dizia assim, quem não se comunica, se estrumica. Tem casais que não conversam. Você não percebe eles conversando. Conversa extremamente necessário. Não compartilha ideias, nem pensamentos, nem sonhos. Como é que isso vai funcionar? Nós temos que investir nos nossos casamentos. Nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual. E a minha saúde espiritual vai depender de como eu estou fazendo o meu casamento. Como que eu estou vivendo. E nós precisamos nos lembrar que falhar no casamento, irmãos, é falhar com o próprio Deus. E vai atrapalhar a nossa adoração ao Senhor. Vai atrapalhar aquilo que nós estamos oferecendo a Deus. Não esqueça disso, Deus odeia o divórcio. Não se esqueça. Como que nós faríamos algo que traz tanta tristeza ao coração de Deus? Como é que eu vou fazer algo que entristece tanto o meu Deus? Como que eu posso fazer? Como dizer que amamos o Senhor se nós não dispomos a pensar em agradá-lo? Como é que eu posso dizer que eu amo ao Senhor, mas não estou preocupado com os princípios dele? Quer dizer, se você está pensando em se casar, você precisa lembrar que isso é uma decisão séria, uma decisão bíblica, uma decisão bonita, mas tem que ser uma decisão que se leva a sério. Não dá para brincar com isso. Tem igrejas que 6 meses já quer que a pessoa se case. Irmãos, é algo muito sério para se casar sem conhecimento, sem orar a Deus, sem buscar o Senhor, sem ver se aquele relacionamento, até no seu namoro, está agradando a Deus. Quer dizer, e se você está casado, quer dizer, não deixe o pecado escravizar o seu coração, escravizar a sua mente. Você conhece a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus no seu coração, guarde os princípios de Deus para a sua vida. Eu digo para você, lute pelo seu casamento, lute pela fidelidade conjugal, porque você vai manter a sua fidelidade com Deus sempre. É isso que você tem que lutar. É fácil? Não, mas é isso que nós temos que fazer. Exige muitas vezes dobrar as forças. É isso que nós precisamos fazer. Quer dizer, se você já se divorciou, conte com a graça de Cristo na sua vida. E saiba que Ele é perdoador dos seus pecados. Você já cometeu isso? Confesse ao Senhor. Peça perdão a Deus, porque você ofendeu a Deus. Não tem como passar pano em cima, irmãos. Não tem como. O caminho é confessar e pedir perdão a Deus. Mas eu quero que você lembre que muitas vezes na igreja há algumas restrições para as pessoas. Por exemplo, irmãos, para mim o pastorado não pode ser feito por pessoas divorciadas. Na minha cabeça, porque eu olho as escrituras, não dá. Como eu vou aconselhar alguém para que não se divorcie se eu fiz isso? É complicado. Então, irmãos, há algumas funções, trabalho com família. Você pode fazer parte do ministério, mas você não pode ser o líder. Sempre vai haver essas restrições. Sempre vai haver. Em algumas funções na obra de Deus, não vai ter como. Eu não estou dizendo que essa pessoa não adora a Deus. Só estou dizendo que dentro dos princípios de Deus, ela não dá para ser o exemplo naquele ministério que ela vai estar se desenvolvendo. Outro ministério, não há problema algum, desde que a vida dele esteja correta com Deus agora. Mas é questão de exemplo. Quer dizer, o que eu quero terminar aqui dizendo, irmãos, que Deus, e se você divorciou, conte a Deus, confesse ao Senhor. Deus também não está rejeitando você, mas é algo que nós temos que confessar e pedir perdão.
E quero terminar aqui dizendo que Deus nos ajude, irmãos, a escolher amar o nosso cônjuge, a nossa esposa ou o seu esposo. E que você possa viver para a glória do Senhor. E antes que você tome qualquer decisão, você precisa estar ciente se você está agradando a Deus. Se Deus vai ser glorificado nessa decisão que você está tomando. Alguns problemas que nos acontecem, irmãos, às vezes Deus permite para moldar as nossas vidas, para trabalhar em nós. Muitas vezes vai dizer, mas isso nos humilha. Mas muitas vezes Deus quer que nos humilhemos diante dele. E você possa não esquecermos que os princípios de Deus são para as nossas vidas, para serem vividos. Os nossos pactos feitos com o Senhor, temos que fazer a nossa parte. Não tem como correr disso. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu casamento. Que Deus abençoe o seu relacionamento. Que Deus ajude você a ser mais paciente com a outra pessoa. Você seja paciente com a sua esposa, com o seu esposo, com os filhos. Né? Porque também no nosso relacionamento com ele nós podemos quebrar a nossa comunhão com Deus. Que Deus nos ajude a sermos assim. E se você não casou, não se esqueça. Você não pode ferir o princípio de Deus no seu casamento. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Nós te agradecemos, Senhor, nesse tempo de adoração, por pensarmos na Tua palavra. Sabemos, Senhor, que muitas vezes a Tua palavra, Senhor, vem e nos torna, Senhor, muitas vezes quebrantados diante das nossas ações, das nossas atitudes. Mas eu agradeço ao Senhor porque ela nos mostra o princípio para sermos servos de Deus, para adorarmos o Senhor verdadeiramente, para que o Senhor aceite o nosso culto. Deus amado, a Tua palavra, Senhor, como o apóstolo Paulo fala, ela nos corrige, nos prepara para sermos homens de Deus preparados para toda a obra dEle. Por isso, Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, ainda mais na compreensão. Senhor, se há alguma coisa que ainda nós resistimos, quebra isso, Senhor, dos nossos corações. Para que nós sejamos, Senhor, dispostos a praticar a Tua palavra. Para que nós estejamos dispostos, ó Deus, a fazer segundo o princípio da palavra de Deus. Que nós sejamos, Senhor, não só aceitos, mas que a nossa adoração seja aceita diante do Senhor. Cuida, Senhor, de cada um dos Teus filhos que estão aqui e que nos ouve. Ó Deus, e aquele, Senhor, que porventura passou por isso, que eles possam se humilhar diante do Senhor, que eles possam se arrepender, que eles possam clamar, ó Deus, pelo perdão que só o Senhor pode dar, e que eles saibam que eles são perdoados através da graça e do amor do Senhor. Ele tem o perdão do Senhor, mas os leve também a esse quebrantamento, Senhor. Assim também, ó Deus, trabalha nos nossos corações, para que isso, ó Deus, não venha nos nossos corações, para que esse desejo não passe pelas nossas mentes, mas que nós sejamos fortalecidos diante das lutas de um relacionamento, Senhor. Que o Senhor nos dê a sabedoria para trabalharmos nisso. Para que o Senhor nos dê a sabedoria, Senhor, da convivência, de como podemos conviver para a glória do Senhor dentro, Senhor, do nosso casamento. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esse momento da Tua palavra. Nós podemos ver o amor que o Senhor tem por nós. É no precioso nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Acho que Deus possa estar nos abençoando. Eu chamo os irmãos do louvor para estar chegando aqui. Nós quero dar alguns avisos. Nós iremos orar ainda por término desse culto. E que você possa terminar nessa oração conosco. Irmãos, quarta-feira, nós temos o culto aqui às 19h30, sempre pela página da igreja, no Facebook, Primeira Igreja Batista Capivari,
ou pelo YouTube também, no canal da Primeira Igreja Batista em Capivari, né? Os nossos cultos estão sendo todos online, porque não tem como ser presencial ainda neste momento. E eu convido e peço que você esteja orando por isso, né? Que Deus venha e trabalhe na nossa nação, que o Senhor cesse tudo isso, para que a igreja possa voltar a se reunir. Eu tenho orado para que Deus dê sabedoria aos cientistas que estão desenvolvendo vacina. Eu sei que Deus pode trabalhar através disso, que Deus dê toda a sabedoria a essas pessoas e que nós possamos voltar aí ao nosso ritmo de culto, de adoração a Deus. Irmãos, o próximo domingo é domingo do Dia dos Pais, então nós estaremos aqui adorando a Deus e agradecendo a Deus também pelos nossos pais. E eu quero convidar você para estar aí na sua casa junto com o seu pai, junto com a sua mãe, você que é filho, né? Ou você que é pai, que esteja com seus filhos, com a sua esposa, e que juntos nós possamos agradecer a Deus pela sua vida e que Deus esteja trabalhando também em você. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer por esse culto, que Deus possa abençoar você aí na sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus ajude você, que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana em que Deus vai dar a direção em que você precisa, que Deus vai suprir as suas necessidades, que Deus pode abrir a porta do emprego que você não tem. Lembre-se, irmãos, que a Deus tudo é possível. Não existe impossível para Deus. Existe para nós, mas para Deus tudo é possível. Então que você clame a Deus, eu quero orar por você. Quero aproveitar esse tempo aqui, vamos deixar um abraço aí para os irmãos da Primeira Igreja Batista, da irmã Isabel. Falei com ela hoje à tarde, ela está bem, né? Então mandou um abraço para toda a igreja, que você receba esse abraço da irmã Isabel e que você esteja orando por ela e pela a família dela também, que Deus esteja guardando, protegendo ela ali no Rio de Janeiro, né? É uma irmã muito querida nossa e eu tenho certeza que Deus vai fazer isso e tem feito isso até agora. O Senhor tem cuidado deles. Que você continue orando pelas pessoas que necessitam, pelos nossos amigos, irmãos que necessitam das nossas orações, que Deus esteja cuidando deles também. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de culto, por esse momento de adoração. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor permitiu que cada um de nós estivéssemos aqui oferecendo ao Senhor a nossa adoração e o nosso culto. Deus amado, sabemos que os nossos pecados são e foram perdoados através de Cristo Jesus no seu sacrifício. Por isso, ó Deus, que as pessoas, Senhor, que ainda não conhecem a Ti como o único Senhor e Salvador, que elas possam saber que elas podem recorrer ao Senhor, que elas podem ir ao Senhor, e que em Cristo Jesus elas têm o perdão dos seus pecados, elas são salvas do inferno, elas têm a certeza da vida eterna. Deus amado, e que o Senhor nesta noite trabalhe nos corações daquelas pessoas que ainda não têm a Cristo como o único Senhor e Salvador pessoal. Cuida, Senhor, destas vidas. Abençoa também os teus filhos, Senhor, ó Deus, que estão adorando a Deus neste culto, para os membros da Primeira Igreja Batista, os nossos irmãos, Senhor, que estão espalhados nas cidades, Senhor, que estão cultuando conosco de perto, de longe. Deus, em nome de Jesus, esteja abençoando essas vidas, esteja os ajudando, e seja fortalecendo o coração, Senhor. Ajuda ele nas suas lutas. Deus amado, dá graça, prospera a vida deles, fortalece através do teu Espírito, Pai, que eles sejam orientados pelo Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor esteja guiando a vida dos teus filhos, que o Senhor esteja os ajudando, Senhor. Eu sei que o Senhor tem cuidado de cada um deles, que o Senhor continue, ó Deus, abençoando eles, que o Senhor continue protegendo, livrando, Senhor, de todo esse mal que assola a nossa nação e o mundo. Deus tenha misericórdia, Pai, nos guarde, nos proteja, nos livre, Senhor. Pois eu sei que o Senhor é esse Deus poderoso, esse Deus tremendo. Deus, nós pedimos pela nossa nação. Deus, vem sarar a nossa nação. Trabalha na vida da igreja do Senhor nesta nação. Pai, que sejam pessoas, Senhor, que testemunhem do teu amor, com vidas coerentes com a tua palavra, com o evangelho de Jesus Cristo. Ó Deus, que os princípios da tua palavra, Senhor, possam nortear a tua igreja nesta nação. Ó Deus amado, eu sei que o Senhor pode despertar o teu povo, eu sei que o Senhor pode acordar, Senhor, o teu povo, Pai, e que possamos fazer diferença com as nossas vidas,
Ó Deus, e toma, ó Deus, conta da liderança desse país, na esfera federal, Senhor, estadual, municipal, Deus, em nome de Jesus. Senhor, que eles possam, Senhor, ser dirigidos pelo Senhor, que todo esse principado, Senhor, que tem levado essa nação ao pecado, a fazer algo que não agrada ao Senhor, caia por terra em nome de Jesus, e que haja somente a ação do Senhor. Ó Deus, faz os nossos governantes, assim como o Senhor fez com Ciro, fez com que ele obedecesse ao Senhor e livrasse o seu povo da escravidão. Deus, usa, Senhor, essas pessoas que estão em autoridade, ó Deus, para tirar esse povo de toda essa escravidão ideológica, essa escravidão, ó Deus, de costumes, formas que não agradam ao Senhor. Esta é a preocupação, Senhor, porque sabemos que no pecado há o juízo do Senhor. Deus, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor, das pessoas que estão em autoridade, Pai. Cuida destas vidas, orienta estas vidas, Senhor. E a nós, ó Pai, nos leve em paz para as nossas casas. Ajuda, Senhor, cada um de nós que estamos aqui, os teus filhos, para que essa semana seja uma semana, Senhor, ó Deus, abençoada, dirigida pelo Senhor, que o Senhor nos dê a direção nas decisões que temos que tomar. Ó Deus amado, que tudo que façamos, Senhor, seja somente para a glória do Senhor, para o louvor do Teu nome. Muito obrigado por esse tempo de adoração. Obrigado pela presença do Senhor conosco. É no precioso nome de Jesus é que eu oro já agradecido, Pai, por essa resposta de oração. No nome de Jesus. Amém. Quero receber a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente nas vidas aqui nesse templo, assim como os nossos irmãos nos seus lares, e que alcance também os nossos irmãos espalhados em toda a face da terra, de hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana, uma boa noite, que Deus esteja derramando a graça sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.